1942. Cientistas dos Estados Unidos e da Alemanha disputam para controlar o poder da energia nuclear. Trabalhando para os Estados Unidos, o físico Enrico Fermi criou uma reação em cadeia de plutônio em laboratório. E, de repente, a bomba atômica não era mais uma teoria. Depois veio o Projeto Manhattan. E no decorrer dos 40 anos seguintes, os Estados Unidos gastariam quase $1 trilhão em seu programa de armas nucleares. Agora, nossos investigadores vão desvendar os segredos das usinas nucleares dos Estados Unidos. O que aconteceu aqui foi revolucionário. Beverly Gage é professora em Yale e especialista em história americana do século XX. Ela quer saber o que os militares construíram e como conseguiram manter o programa em segredo. Uau! Eu preciso admitir que nada do que eu vi em livros nem em fotografias me preparou para estar aqui e ver esse buraco enorme. David Bradshaw é um engenheiro fascinado por energia atômica. Minha nossa! Ele quer entender como tudo aconteceu e entrar em um mundo que forçou os limites da tecnologia. Esta é uma bomba de hidrogênio de 9.000 megatons, capaz de ser lançada a 8.000 quilômetros de distância, com a precisão de apenas alguns quarteirões. Em outubro de 1942, o governo requisitou um terreno em Hanford, no estado de Washington. Era para a construção de uma usina dedicada à produção de plutônio. E 1.700 quilômetros quadrados seriam usados na operação mais secreta da Segunda Guerra. Ela se tornou um dos maiores segredos da Terra. Beverly se encontra com Michelle Gerber para saber mais. Estamos aqui olhando para essa paisagem impressionante. O que é isso diante de nós? Bom, tudo que você vê, todo o horizonte, tudo que você vê é a Hanford Engineering Works da Segunda Guerra Mundial. Então, por que este local, entre tantos outros, foi escolhido para esse propósito muito particular? Este local tinha as características que eram perfeitas para as necessidades do Projeto Manhattan da Segunda Guerra Mundial. Para começar, tem o Rio Columbia. Historicamente, houve uma grande migração para cá graças ao rio. A Hanford Engineering Works veio para cá, porque este rio é muito poderoso. Ele podia fornecer a água para resfriar os reatores e suprir a energia através da geração de vapor para todas as necessidades desse local imenso. Mas não era só o rio. Os arquitetos do projeto sabiam que estavam tentando algo inovador e muito perigoso. Os morros que cercam o local formam uma barreira protetora. Se algo desse errado, a população talvez pudesse ser protegida do pior. Antes de Hanford se tornar uma cidade secreta, era o lar de 1.500 fazendeiros. Eles tiveram de ser removidos. Seu mundo também estava perdido. Esta escola secundária data de 1916 e está desocupada há mais de 60 de seus 90 anos. E a terra onde se encontra ainda tem acesso restrito. Atrás de mim está o Colégio Hanford, que é tudo que resta do vilarejo de Hanford. O prédio foi erguido em 1916 e você pode ver que é uma estrutura bem resistente. Ela atendia aos alunos da comunidade que a cercava. Quando o governo chegou aqui em 1942, todos nessas comunidades, todos os moradores tinham 30 dias para deixar suas terras. Muitos foram ressarcidos, mas o valor não foi muito alto. A nova população de Hanford se mudou para cá. Os registros dizem que vieram de mais de 700 cidades de todo o país. Em poucos meses, eram mais de 51 mil. Eles faziam parte de um dos maiores projetos de construção de todos os tempos. Em 15 meses, usaram quase 50 milhões de metros de madeira. Despejaram 784 mil toneladas de concreto. Puseram 246 quilômetros de trilhos e criaram 525 quilômetros de estradas. Construíram 7 usinas nucleares. Durante a duração do projeto, os trabalhadores moraram em um acampamento temporário. Beverly e Michelle vieram procurar vestígios da cidade.
Estas são as casernas, é isso? Isso mesmo. Havia 800 casernas aqui e elas se espalhavam por esta área por cerca de 5 quilômetros ao longo do rio. E em seu primeiro verão, o verão de 1943, alguns tiveram de morar em barracas do exército. O canteiro de obras de Hanford foi projetado para ser uma comunidade comum, mas em escala enorme. As refeições eram feitas em restaurantes comunais para milhares de pessoas. A padaria local fazia até 20 mil tortas por dia. Um auditório para 5 mil pessoas oferecia diversão. E eles tinham até suas próprias equipes de beisebol. De repente, havia 51 mil pessoas aqui e 47 mil eram homens adultos. Então é provável que houvesse mais apostas e mais consumo de álcool do que haveria em uma comunidade normal. Larry Denton lembra da vida no acampamento há mais de 60 anos. Havia pessoas nas ruas, sentadas sobre cobertores, jogando dados, apostando, bebendo cerveja. E é claro que isso levava a desentendimentos. De vez em quando eles fugiam ao controle. Algumas vezes tiveram até de chamar os bombeiros, que usavam as mangueiras para acalmar as coisas. Após 18 meses, quando o trabalho estava terminado e edifícios técnicos completados, os trabalhadores se foram. O acampamento foi desmontado. Hoje, praticamente não há sinais do que estava aqui há 6 décadas. Este é um contorno de um edifício que já existiu aqui no canteiro de obras de Hanford. Praticamente não existe mais nada aqui hoje. Os únicos vestígios de que essa já foi uma comunidade movimentada de 51 mil pessoas são o que vemos aqui: o contorno de um prédio na terra ou um buraco de poste. Podemos fazer um modelo do acampamento em seu auge. Ele brotou em 3 meses e 18 meses depois foi desmontado. Mas tinha centenas de edifícios e o maior estacionamento de trailers da história. No museu local, David descobre como eram as condições de vida naquela época. Este trailer da marca Vagabond era um dentre quase 3.600 trazidos para o canteiro de obras. Embora tenha uma aparência simples, para 25 mil famílias, um trailer como este era considerado um lar e frequentemente era personalizado com uma cerca branca. Contudo, sem banheiros, ar-condicionado e só um rádio para se distrair, era um luxo primitivo, com certeza. Manter segredo era vital. A verdade sobre o que acontecia em Hanford não podia vazar. Consequentemente, poucos sabiam no que estavam envolvidos. Eu não sabia no que estávamos trabalhando, só presumíamos que tinha alguma coisa a ver com explosivos. E quem poderia imaginar que era aquele tipo de explosivo que estávamos fazendo? Apenas alguns gramas de plutônio eram necessários para fazer uma bomba. Mas sua produção custava milhões de dólares e exigia a mobilização de uma força de trabalho enorme. A seguir, a construção do primeiro reator nuclear do mundo. Nossos investigadores estão em Hanford, Washington. Descobriram evidências da cidade que foi construída aqui na Segunda Guerra para 51 mil trabalhadores. Eles desenvolveram a infraestrutura necessária para criar uma bomba de plutônio. 554 edifícios técnicos foram construídos aqui durante a guerra, mas dentre todos eles, este era provavelmente o mais importante. Se chamava Reator B. Na corrida para desenvolver uma bomba nuclear, cientistas haviam descoberto a técnica da implosão. A teoria era de que, usando altos explosivos para forçar a fissão de um núcleo de plutônio, provocariam uma explosão nuclear gigantesca e devastadora. Eles calcularam que 4 quilos de plutônio teriam de ser fabricados. O processo seria perigoso, incrivelmente trabalhoso e totalmente sem precedentes. Essa era a tarefa do Reator B. Sua construção começou em 1943.
Havia 3 desafios à espera dos engenheiros que construíram o reator. O primeiro era o curtíssimo prazo em que ele deveria ficar pronto. O segundo desafio era que, em certo sentido, eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ninguém jamais havia feito algo parecido antes. Então, até certo ponto, era uma construção muito experimental. O terceiro e grande desafio era o desafio do segredo. Havia milhares de pessoas trabalhando na construção deste local. Contudo, nenhuma delas podia saber o que realmente estava acontecendo. Havia muito em jogo. Se os engenheiros tivessem acertado os cálculos, estariam bem perto de produzir uma bomba funcional. Hoje, o acesso a grande parte do reator é proibido, mas nós conseguimos uma permissão especial. David Bradshaw se encontra com o engenheiro Bob Egg para descobrir como ele foi projetado. Eles começam a investigação na frente do reator, onde o combustível era carregado. Esta é uma máquina de aparência incrivelmente complexa. O que os físicos e cientistas esperavam fazer aqui? David, o conceito original era converter urânio natural, que pode ser encontrado no solo, em um material novo feito pelo homem chamado plutônio 239. Então, eles pegavam o minério natural que ocorria na natureza, traziam para cá, refinavam um pouco e faziam essas barras que são o elemento combustível. E eram esses elementos combustíveis que eles colocavam dentro do núcleo do reator. Ok, então esta barra era colocada aqui neste reator? Colocados perto um do outro, esses elementos combustíveis iniciavam uma reação em cadeia. Aqui na frente existem 2004 tubos de processamento e cada um desses tubos de processamento tinham 32 elementos combustíveis. Então, cada reator tinha um pouco mais de 64 mil elementos combustíveis. Cada um dos elementos combustíveis emite partículas radioativas, os nêutrons, mas quando o reator não está ligado. Essa radiação é absorvida por varetas contendo boro, ou varetas de controle. No início da reação, as varetas de controle são retiradas e as partículas emitidas pelos elementos combustíveis colidem umas com as outras. O resultado é uma reação em cadeia. E a partir dos átomos de urânio produz-se um material completamente novo, o plutônio. Essa era a teoria. Mas a maior preocupação prática era que a reação em cadeia podia ser tão potente e gerar tanto calor que provocaria uma explosão gigantesca. Os engenheiros precisavam de um jeito de resfriar o reator. A resposta óbvia era usar a água do rio Columbia. Um dos principais motivos da escolha deste local foi o fato de que o rio Columbia fica bem próximo e poderia fornecer a água, a grande quantidade de água de que esta máquina precisaria. Era preciso que uma quantidade de água enorme fluísse pelo reator para dissipar o calor. A água era bombeada a alta pressão através de cada um dos 2004 tubos. A água do resfriamento passava apenas uma fração de segundo do início ao fim quando fluía por esses tubos. Então está dizendo que esta máquina usava 100 mil litros de água por minuto Sim. para resfriar o reator. É como encher uma piscina em 30... Pronto para usar, o plano era começar com cautela. Em 26 de setembro de 1944, metade das hastes de processamento foi carregada com combustível e o reator foi ligado pela primeira vez. Mas os engenheiros ficaram decepcionados. A reação em cadeia não aconteceu como planejado. Parecia que os recursos que eles haviam reunido foram em vão. Então eles arriscaram, decidiram iniciar o reator à capacidade máxima com todas as hastes carregadas. Foi um salto de fé e foi recompensado. O reator B era funcional e logo os cientistas poderiam começar a colher o material mais valioso e mais perigoso da Terra, o plutônio. A era nuclear havia começado. Permitiram que eu entrasse nesta área, a parte de trás do reator B, uma área que membros do público nunca viram antes. Esta é a parte funcional do reator B. Elementos combustíveis que haviam sido inseridos no reator eram irradiados por 20 a 25 dias e depois eram ejetados altamente radioativos através de um tubo até uma piscina de água gigante mais abaixo. Contudo, apesar de toda essa tecnologia, todo esse poderio industrial, ainda assim apenas 0,1% de todos os produtos que passavam por esses tubos era o que os físicos e cientistas procuravam.
E era o plutônio 239. Esse era só o início do procedimento. O plutônio ainda tinha de ser separado dos elementos combustíveis através de uma série de processos químicos altamente complexos. A produção de apenas alguns quilos de plutônio para armas gerava milhares de toneladas de dejetos tóxicos. Mas nos dias sombrios da guerra, isso não importava. Os americanos precisavam da bomba a qualquer preço. É em Hanford que você realmente consegue ter uma ideia do escopo e da escala do dólares, instalações de produção enormes e o trabalho de mais de 100 mil pessoas que não faziam ideia do que estavam colocando no mundo. No dia 6 de agosto de 1945, uma bomba de urânio explodiu nos céus de Hiroshima. 3 dias depois, outro dispositivo acabou com Nagasaki. Foi a bomba que pôs fim à Segunda Guerra e foi feita com plutônio de Hanford. Mas o trabalho em Hanford não estava terminado. A seguir, nossos investigadores descobrirão como, desde os dias pioneiros dos anos 40, esta operação foi refinada, porque Hanford produziria plutônio suficiente para dezenas de milhares de armas. Bem-vindo ao H2. Um oferecimento de Vigor Grego.